Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e neste vídeo nós vamos conversar um pouco mais sobre a análise sintática e uma problemática muito comum, a famosa ambiguidade. E aqui neste vídeo, essa ambiguidade é causada pelo complemento nominal e pelo adjunto adnominal. E não se esqueça de estudar conosco essas duas aulas que nós já gravamos aqui no canal para você. E também, neste vídeo, aqui abaixo nas descrições, você encontrará um simulado para poder testar a sua capacidade de entender como funcionam essas ambiguidades todas. Então, participe conosco, faça aqui a sua inscrição e vamos estudar um pouquinho de português para que você tenha sucesso na sua vida e na sua carreira. Então, aguardo você comigo aqui na aula. Começando então aqui alguns comentários. Nós gostaríamos que você não se confundisse entre os termos que nós apresentamos para você nas aulas anteriores. Então, perceba bem o seguinte, olhe essas duas orações e vamos ler. Ela necessitou de apoio ontem. O que nós estamos querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, necessitou é um verbo que pede um complemento preposicionado, que no caso seria de apoio. E se você se lembra, todo complemento verbal é chamado de objeto. E no caso, por ser preposicionado, automaticamente ele é indireto. Acho que você deve se lembrar dessa situação, não é? Mas na temática da aula de hoje, a problemática é a situação aqui abaixo. Então nós temos, por exemplo, ela tinha necessidade de apoio. E o que nós vimos? Necessidade é um substantivo abstrato e nós chamamos isso aqui de palavra transitiva, uma palavra que pede um complemento. Mas não é um verbo, como no caso de cima. Muita gente se confunde com isso. Por ver a preposição, tudo é objeto, e não é assim que funciona. Então, quando nós completamos um substantivo abstrato com ideia passiva, nós teremos aqui um complemento nominal. Então, o sintagma de apoio nada mais é do que o complemento do substantivo abstrato necessidade. Agora eu creio que ficou claro. E não se esqueça também que todo complemento nominal, ele é preposicionado e a preposição é obrigatória. E no objeto indireto, que é o complemento verbal, a situação é a mesma. E você deve estar se perguntando qual é a diferença semântica entre essas duas orações. Não há nenhuma. É simplesmente idêntico. Por isso é que é muito interessante na sua redação você variar a maneira como se escreve. Então, aqui eu estou te dando essas duas possibilidades. Você pode usar um complemento verbal preposicionado ou você pode usar um complemento nominal preposicionado e você vai ter o mesmo efeito. O efeito de que alguém necessita de receber um apoio aqui. Era isso aí, a dica para começarmos, ok? Mas vamos ao tópico central aqui dessa aula, para você não fazer confusão. Então, veja agora na sequência o que eu quero te falar. Quando nós temos um complemento nominal, eu não sei se você se lembra quando a gente comentou aqui nos vídeos anteriores. Ele é uma ideia de receptor alvo de uma ação. Então, para diferenciar muito bem isso, você se lembra que ele se comunica, se liga com um substantivo abstrato, que é uma derivação regressiva que veio de um verbo de ação. Então, o que nós temos aqui na tela seria o seguinte, olha esses dois exemplos apresentados. A fuga, que é um substantivo abstrato, e a prisão. Mas a situação não é a mesma. Quando nós temos a fuga do ladrão, indica que o ladrão é o autor de fugir. Só que aqui fuga não é verbo, seria o substantivo abstrato. Então você completou um substantivo abstrato, mas nesse caso nós temos uma situação de agente da ação, que é o adjunto adnominal. E embaixo, pelo contrário, que você tem a prisão do ladrão. Prisão também é um substantivo abstrato, que é uma ação derivada de um verbo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, a problemática é o não entendimento da situação. A prisão do ladrão indica que o ladrão é o alvo, o ladrão foi preso, alguém o prendeu, ele não agiu. Isso precisa ficar muito claro, para que você consiga agora continuar comigo e entender a proposta que eu quero te passar. Então, vamos olhar agora o que está por vir.
Veja bem, a resposta ao público foi satisfatória e a resposta do professor foi satisfatória. Fica muito claro, eu acho, agora, para você que está me acompanhando, a diferença, porque a resposta ao público, o público é o receptor dessa resposta. E a resposta do professor, o professor é o autor dessa resposta. Foi ele quem falou. Ficou claro isso? Então você entendeu a diferença agora de adjunta de nominal e complemento nominal quando eles se ligam ao substantivo abstrato? Ficou? Então vamos ver se você agora consegue sair das ambiguidades que eu vou te apresentar. Preste bastante atenção agora nesse caso em que eu vou te apresentar. Leia comigo esta sentença. Causou polêmica a citação do sociólogo conservador. Então é muito comum, hoje em dia, as pessoas se confundirem e não saber o que está acontecendo aqui. É uma oração muito complicada. Por quê? Nós não sabemos aqui se o sociólogo é quem citou ou se o sociólogo foi citado, foi mencionado. Você viu o que aconteceu? E para sair dessa situação e de várias outras que nós vamos te apresentar aqui no simulado que eu trouxe para você, é isso. A gramática explica claramente. Se você tiver essa situação, nós podemos te dar aqui as funções sintáticas, mas nós não podemos solucionar a questão porque nós não temos mais informações para saber. Então, quando você diz para mim que o sociólogo conservador fez uma citação, você está dizendo que o sociólogo seria o agente da ação. Então, ali no caso da nossa sentença, do sociólogo conservador, nós teríamos um caso de adjunta de nominal. Mas, em contrapartida, se você tivesse pensado que foi o sociólogo conservador que foi citado, ele é o alvo de uma citação, então ele foi mencionado dentro de uma reunião ou de uma palestra, algo dessa maneira. E aqui o que você vê? Você vê que ele é o paciente dessa oração, dessa sentença. Então, nesse caso, o que nós temos? Um complemento nominal. Olha isso. Mas, para você treinar um pouquinho, antes de partir para o exercício que você vai fazer em casa, que eu gostaria muito que você fizesse, eu gostaria de te apresentar aqui algumas propostas. Então, venha comigo. Agora é a sua vez. Você vai ler 4 situações. Nessas 4 situações, eu gostaria que você percebesse o seguinte. Será que a palavra grifada é agente da ação? Será que ela é alvo afetado pela ação? Ou está ambíguo isso? Então, nós temos o A, o B e o C. Se você necessitar de uma leitura mais devagar, pare o vídeo e vá fazendo isso aqui comigo. Eu vou fazendo com você de acordo com a proposta apresentada aqui sem parar. Então, vamos lá, vamos ver se você consegue. Então, o A é o agente da ação, o B é o alvo da ação e o C, a questão está ambígua. Você entendeu? Então, vamos começar. Praticando. Número 1. O que você acha? Por falta de segurança, a decisão do árbitro foi a suspensão do jogo entre Vasco e São Caetano. Pessoal, isto é letra A. Por quê? A decisão do árbitro, o árbitro agiu. Nós temos uma questão de adjunta de nominal. Vamos para a questão 2. Em corridas de Fórmula 1, o diretor da prova é soberano para tomar as decisões necessárias. Vamos ver a resposta aqui. Seria a letra? Isso. Agora é o alvo, o diretor da prova. Então, quer dizer o quê? A prova é o alvo da situação. Muito bem. Agora, terceira questão, penúltima. Toda a polêmica ocorreu por causa da citação de um livro de história. Vamos pensar agora, meus amigos. Que situação nós temos? Nós temos uma situação de letra C, porque nós não sabemos se o livro foi citado ou houve uma fala sobre o livro ou o livro citou, ok? Para melhorarmos aqui essa explicação, não é? E a número 4 e última, vamos voltar aqui para ver. O início das aulas está dependendo da aprovação do novo diretor. Então, agora nós temos um caso de letra, pense um pouquinho, letra, de novo, letra C. Por quê? O diretor vai ser aprovado ou o diretor aprovará algum diretor novo. Olha isso. Basicamente, é isso daí. Eu espero que você tenha entendido. E
Se você gostou, já deixe aqui o seu like e faça os seus comentários abaixo. Isso é muito importante para que nós consigamos engajar aqui este canal e esse vídeo chegue a visualizações maiores para ajudar as pessoas que também têm as mesmas dúvidas. Muito obrigado pela sua atenção e eu te encontro na nossa próxima aula. Um grande abraço. Até logo. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!